fugiu para outro lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Estrelas lhes tentam me explicar e nada Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estamos começando mais um programa de manhã, um programa onde reina a alegria em Cristo Jesus. E na última segunda-feira, a Paróquia Cristo Redentor perdeu uma das suas grandes paroquianas, as paroquianas mais especiais. Porém, o céu acaba de ganhar mais um anjo, que na verdade sempre teve o nome de anjo. É ela, a Ângela. Ângela participou durante toda a sua vida na comunidade de São José, comunidade que pertence à Paróquia Cristo Redentor, e fica situado no bairro do Jardim Primavera. Durante esse tempo, Ângela desenvolveu uma série de tarefas dentro da igreja. Ela era salmista, participou da liturgia e também da pastoral da promoção social, organizando festas, como a festa da comunidade, do padroeiro São José, e também as festas julinas. Mesmo com o fim do seu ministério de música, a Ângela era convidada de honra para cantar belíssimamente o Salmo Cavalo e Cavaleiro na Vigília Pascal durante muitos anos. No entanto, após um ano e meio de batalha contra o câncer, na última segunda-feira, dia 12/8, o anjo Ângela foi descansar nos braços do Pai e viver eternamente ao lado de seu marido Lauro, que há 4 meses antes havia partido para Jerusalém Celestial. Aqui fica o nosso abraço do programa de manhã para todos os familiares, em especial aos seus filhos, João Paulo e Priscila, nossos grandes amigos. Tenham certeza que Deus jamais irá desampará-los e que no que precisar, conte sempre conosco e com nossas orações. Fica também o nosso agradecimento a Deus por termos convivido com uma pessoa tão especial e abençoada como a Ângela, e que ela descanse sem fim nos braços de Deus. E aqui fica a singela homenagem do programa de manhã para essa querida paroquiana, essa grande amiga que todos nós tivemos a oportunidade de conhecer, que foi a Ângela, uma pessoa maravilhosa e muito ungida. Eu tive a oportunidade de estar com ela na última semana de vida, fui visitá-la no hospital e ela ainda tinha um desejo muito grande de voltar para casa, de curtir a família, ficar próximo dos seus animais de estimação. Falou que estaria no meu casamento e com certeza ela estará assim presente, só que no meu coração. Então aqui fica a nossa homenagem do programa de manhã para essa grande mulher que foi a Ângela, ela que combateu essa doença e porém ela foi descansar nos braços de Deus. Então aqui fica a nossa homenagem, o nosso abraço, com essa simples canção que você ouvirá agora nesse momento. Lembro de nós dois sorrindo na escada que estava tudo tão bem e de repente acabou. Vozes no portão, passos no saguão. Poderia ser você, mas faz tempo que partiu. Deixou algo aqui e pouco a pouco encontro seus sinais. Menos de um segundo e eu já perco o ar. Quase 1 minuto quero te encontrar. É um sentimento que preciso controlar. Porque você se foi, não está aqui. Tudo que ficou mexe com meu interior. Isso afeta meus sentidos. Foi o seu cheiro que sumiu. Tudo acabou, interrompeu-se tudo que existia.
de encontrar você. Menos um segundo e eu já perco o ar. Quase um minuto quero te encontrar. É um sentimento que preciso controlar. Porque você se foi, não está aqui. Não está aqui. De manhã, abro a janela, peço proteção com os olhos cheios de ramela e no rádio rola nosso som. Oh, o dia promete vai ser bom. Saudade sim, tristeza não, já dizia o nosso querido Santo Agostinho. E são com essas palavras que iniciamos o nosso programa de manhã. Bom dia! E aqui quem vos fala é o Vinícius Fila. É um prazer imenso ter você aqui, no caro ouvinte, nos ouvindo aqui na web rádio da Paróquia Cristo Redentor, Valente Guerreiro. E hoje estou muito bem acompanhado. O Eric não pôde estar presente hoje, compromissos familiares novamente. Ericão, da próxima vez você vai passar no DP, viu? Já é a segunda vez que você não vem no programa, já falta no programa, ó. DP pra você, viu? Geraldão tá aqui, o Zelão tá aqui, né? Vai assinar sua carta de demissão. E estou aqui do meu lado com reservas de luxo. Porque o que acontece? Aquela vez que o Eric não veio, eu tinha um grande reserva de luxo, que era o Padre Júlio César. Agora dessa vez eu estou com duas grandes reservas de luxo. Ericão, você vai perder o programa já, porque ó, cada dia que passa eu arrumo uma reserva muito bom. Que são as queridas irmãs, irmã Fátima e a irmã Yolanda, que está aqui, vai acompanhar nós no programa hoje, o programa todo. Bom dia, irmã Fátima, tudo bem com você? Bom dia, filha. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom, é muito engraçado ver uma irmã me chamando de fila. É engraçado. E bom dia, irmã Yolanda, tudo bom com você? Bom dia, filho. Tudo bem? E você? E tudo ótimo, melhor agora aqui com a presença santa de vocês aqui no nosso programa, nos iluminando e nos abençoando. Que Deus abençoe e ilumine vocês aqui. A gente vai bater muito papo, a gente vai conversar muito. Tem os ouvintes aqui, os internautas que vai entrar aqui, batendo papo conosco também. Com certeza será um grande momento ter vocês aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, acordaram cedinho, estiveram aqui aguentando todos os percalços antes de começar o programa, mas estão aqui com a graça de Deus. Então hoje teremos aqui as irmãs Fátima e a irmã Yolanda das Carmelitas Teresianas, né? Carmelitas Teresianas, do convento de Santa Teresa, aqui da Diocese de Jundiaí. Então o programa de hoje está lindo, maravilhoso e, como diria a esposa do Eric, imperdível. Então não perca o programa de hoje. E do mais teremos também notícias, teremos também o santo do dia, e iremos bater muitos papos, iremos falar de todos os eventos que irá acontecer na nossa diocese e aprofundando também mais um mês vocacional, né? Como havíamos dito, desde o início de agosto, a Santa Igreja Católica celebra o mês vocacional no mês de agosto. O primeiro final de semana foi dedicado ao Dia do Padre, o segundo final de semana é dedicado ao Dia do Diácono, e agora temos a graça de receber aqui as irmãs religiosas, né? Queridas irmãs religiosas aqui para bater um papo conosco também. Então, não perca o programa de hoje que vai estar imperdível, imperdível mesmo. E aproveitando hoje, dia 17, hoje é dia de São Jacinto, exatamente, São Jacinto. E quem foi São Jacinto? O santo de hoje nasceu no ano de 1183 em Cracóvia, Polônia, onde vai acontecer a próxima jornada da juventude, né, irmã? Isso. A gente vai estar lá, né? Com certeza. Oh, então tá bom, a irmã foi na Jornada do Rio, ela tem muita história pra contar pra gente. E chamava-se Jacó. Com o apoio da família, ingressou para a vida religiosa, tendo conhecido São Domingos de Gusmão, em Roma, no ano de 1221. Dessa forma, passou a fazer parte da família dominicana, os dominicanos. Por sua vez, deram-lhe o nome de Frei Jacinto.
Documento seguro indica-nos que era pregador em Cracóvia em 1228, no convento da Santíssima Trindade, e que pregava a cruzada contra os prusianos em 1238. Morreu a 15 de agosto de 1257. Era parente do bispo de Cracóvia, e durante a sua vida foram fundados os conventos de Breslau, Sandomir e Danziga, em 1228, a partir do capítulo geral dominicano de Paris. Jacinto, juntamente com os outros dominicanos, foram transferidos para a Rússia, onde sua evangelização atingiu também os Balcãs, e a Prússia e Lituânia. Substituíram os circenses, menos bem preparados. Mas os tártaros, em 1241 e 42, destruíram numerosos conventos e fizeram muitos mártires. Depois da passagem deles, a obra apostólica foi retomada e Jacinto retornou a Cracóvia. Jacinto é considerado o apóstolo da Polônia desde 1260, 3 anos após a sua morte. O seu túmulo atraía peregrinos. O culto dele abrangeu toda a Polônia e foi canonizado pelo Papa Clemente em 1954. São Jacinto, rogai por nós. Rogai, belíssima história de São Jacinto, né? As histórias que a gente contamos aqui dos santos são grandes exemplos para nós, né? Muitas vezes pessoas de outras denominações religiosas acabam falando que nós católicos somos idólatras, mas não é que somos idólatras, pelo contrário, é que nós vemos nos santos, né, nos santos da Igreja Católica, exemplos de vida para nós, para que nós seguimos uma vida de santidade. E essa história de São Jacinto, assim como de mais santos, essa semana, né, irmãs, comemoramos o dia de São Maximiliano Kolbe, né? Que é um grande santo da Igreja Católica. Eu ouvia muito falar dele, mas pouco tinha conhecimento. Aí sentei com a minha irmã teóloga lá, a gente bateu um papo, ela me contou a história dele, que é lindíssima. Infelizmente, até por ignorância minha, eu não conhecia. E você vê que tipo assim, é um grande exemplo para nós jovens, né, que estamos aí em busca da santidade, né, em busca de seguir o caminho de Deus. E ouvir histórias assim de pessoas que deram a sua vida por amor a Deus é um prestígio muito grande, sabe? É um entusiasmo muito grande. Então que ele sempre, né, nos interceda, né, que Deus que nos abençoe, mas que ele nos interceda junto ao Pai para que tenhamos uma vida abençoada. E amanhã, irmã? Amanhã é dia de quem? Quem é amanhã? Tem Amanhã aí? é dia de Santa Helena amanhã. Santa Helena? Santa Helena. Olha só que beleza. Podia contar um pouquinho a história de Santa Helena pra gente, irmã? Então, amanhã nós lembramos neste dia Santa Helena, que depois da conversão se dedicou na ajuda ao cristianismo no tempo da liberdade religiosa, acontecida durante o Império Romano, nascida no ano de 255 em Bitínia, de família plébea, no tempo da juventude trabalhava numa pensão, até conhecer e casar-se com um oficial do exército romano chamado Constâncio Cloro. Fruto do casamento de Helena foi Constantino, futuro imperador, o qual tornou-se seu consolo, quando Constâncio Cloro deixou-a para casar-se com a princesa Teodora e governar o Império Romano. Diante do falecimento do esposo, o filho que avançava na carreira militar substituiu o pai na função imperial e, devido à vitória alcançada nas portas de Roma, tornou-se imperador. Aconteceu que Helena converteu-se ao cristianismo, ou ainda tenha sido convertida pelo filho que decidiu seguir Jesus e proclamar em 313 o Edito de Milão, o qual deu liberdade à religião cristã. Isto depois de vencer uma terrível batalha, a partir de uma visão da cruz. Certeza é que no Império Romano, a fervorosa e religiosa Santa Helena foi quem encontrou a cruz de Jesus e ajudou a Igreja de Cristo, a qual, saindo das catacumbas, pôde evangelizar e, com o auxílio de Santa Helena, construir basílicas nos lugares santos. Santa Helena faleceu em 327 em Nicomédia, pouco depois de sua visita à Terra Santa. Os seus restos foram transportados para Roma, onde se vê ainda agora no Vaticano o sarcófago de Pórfiro que os incluiu. Está aí um pouquinho a história de Santa Helena. Isso, Santa Helena, belíssima história também. Eu conhecia a Santa Helena? Já tinha aprofundado a história dela? Não tinha conhecimento? Não. Bacana, né? Muitas vezes a gente falando de santos aqui que nós não tínhamos conhecimento.
E aí você vê que a história é sempre belíssima, né? Uma história de conversão muito grande, pessoas que, tipo assim, que tinham muitos bens materiais e acabou abrindo mão de tudo, né, para viver na santidade, na pobreza e até mesmo entregando sua própria vida. Então, os santos são grandes exemplos para nós, né, católicos, né, que professamos a fé católica. Então, Santa Helena, rogai por nós, rogai por nós. Hoje nós tivemos um grande probleminha técnico no nosso programa, demorou um pouquinho para começar o programa, mas estamos aí com a graça de Deus. Então a gente está aqui com a pauta, mas a gente está trocando tudo a pauta aqui, vira ali. Então, como eu disse no início, né, nós comemoramos, né, um mês vocacional e hoje dedicado, né, aos religiosos, né. No primeiro dia nós tivemos o nosso o encontro no nosso programa, né? Nós tocamos músicas de padres católicos, né? Tocamos Fábio de Mello, tocamos, né, Padre Marcelo Rossi, né? Aí no segundo dia era dia do diácono, fizemos um especial somente de Nelsinho Corrêa. Hoje, como a gente tá com a hora um pouquinho apertada aqui, não vai dar pra tocar um especial muito grande, mas eu vou tocar uma irmã que eu tenho certeza que vocês devem gostar muito, vocês devem ouvir bastante, vocês devem conhecer. Não sei se você conhece pessoalmente, mas se conhecer deve ser uma pessoa muito bacana, que eu vejo ela lá sempre singela, sempre quietinha, sempre mocinha, que é a irmã Kelly Patrícia. Não sei se vocês ouvem, se vocês gostam. Gosto bastante. É mesmo? Pode falar no microfone, viu, irmã? Não precisa ficar com medo, não. Gosta da irmã Kelly Patrícia? Sim, bastante, claro. E ela é uma que escreve, gosta muito de escrever sobre os escritos do Carmelo. Tem bastante música dela com escrito do Carmelo. Isso. Né? E eu gosto muito da Kelly Patrícia. Aliás, tem vários CDs dela na minha casa. É mesmo? Olha só, que bom. A minha irmã adora também, ela é muito fã da Kelly Patrícia. Gosta bastante, tem diversos CDs também. E aí então eu falei pra ela, pessoal, você que é PhD em Kelly Patrícia, ajuda a escolher uma música bem bonita pra tocar lá. Você tá com o CD inteiro. Eu falei assim, não posso, tem que fazer entrevista também, não dá pra tocar o CD inteiro. E aí, batendo um papinho ali, a gente escolheu na verdade 3 músicas, nós não vamos tocar as 3, né, porque o tempo já tá apertado já, nós temos aqui um grande bate-papo pra fazer com as irmãs aqui, elas vão bater um papo com a gente. E só que eu escolhi uma musiquinha muito bacana dela, que fala bastante mesmo, né, de vocação, né, de servir a Deus. E realmente, como a irmã disse mesmo, as letras dela são todas inspiradas em escritos de São João da Cruz, né, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então são letras profundíssimas, belíssimas. Então vamos ficar aqui com a irmã Kelly Patrícia e na sequência a gente já vai bater um papo com essas irmãs queridas aqui, abençoadas, que é a irmã Fátima e a irmã Yolanda. Então vamos lá de irmã Kelly Patrícia aqui no programa de manhã na Rádio Valente Guerreiro. Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza como fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende é fazer-nos deuses. Deixa de ensinar, deixa de mandar, deixa de sujeitar. Deixa de ensinar, deixa de mandar e desprezar, e serás perfeita. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza como fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende é fazer-nos deuses. Pega os teus desejos e encontrarás o que deseja teu coração. Põe amorosa atenção em Deus sem desejo de querer sentir ou entender coisa particular a respeito dele.
sendo ele por natureza, como fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende é fazer-nos deuses. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo ele por natureza, como fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende é fazer-nos deuses. De manhã, abro a janela, peço proteção com os olhos cheios de ramela e no rádio rola nosso som. Oh, o dia promete. Voltamos aqui com o nosso programa de manhã. Isso aí, o programa onde reina a alegria em Cristo Jesus. E você acabou de ouvir aqui a irmã Kelly Patrícia com a canção Sedes Perfeitos, do seu CD Viver de Fé. E estamos aqui com as irmãs, queridas irmãs, irmã Yolanda, irmã Fátima, aqui reservas de luxo, já que o Ericão não veio hoje. A gente está aqui com ambas aqui, batendo um papo, conversando bastante aqui. E com certeza será um programa muito iluminado e muito abençoado. E vamos lá, vamos aproveitar, né, antes de bater um papinho com elas aqui, vamos divulgar os eventos que acontecerá na nossa diocese, né, nesse mês agora, no mês de agosto, né, finalzinho de agosto já, e tem mês de início de setembro. Irmã, tá preparada aí? Tá afiada pra já começar a apresentar comigo aí? Beleza, não pode falar no microfone, não precisa ficar tímida não. Amanhã acontecerá no bairro Terra Nova, às 8 horas da manhã, a concentração diocesana de catequistas. Todos os catequistas da diocese estão mais que convocados a participarem. Exatamente, se convocado é pra mim também, sou catequista, tem que ir. A novena pela vida, organizada pelos jovens da região 2, conforme noticiado na semana passada aqui no nosso programa, não acontecerá mais no dia 24 próximo e uma nova data será marcada. Retiro dos jovens da paróquia São Roque nos dias 13, 14 e 15 de setembro, na Casa do Cursilho, em Campo Limpo Paulista. O valor da inscrição é de R$ 60,00. E maiores informações na secretaria da paróquia ou pelo telefone 4587-5224. Eu tinha esquecido de marcar aqui, mas eu peguei aqui. Vamos lá. Encontro do Emaús masculino, dias 5, 6, 7 e 8 de setembro. Também na Casa do Cursilho. O valor da inscrição é de R$ 70,00. E maiores informações aqui no nosso Facebook. E amanhã terá também o grande encontrão dos jovens da região 2, na paróquia Santa Rosa de Lima, iniciando às 18h30 com a Santa Missa. É isso aí, esses foram os nossos eventos. Ah, calma aí, tem um aqui importante que o Guilherme me deixou aqui, ó. Que é a Jornada Diocesana dos Pequenos Acólitos, dos Coroinhas, aqui na Arca da Aliança. Até diocesana, hein, ó, diocesana, diocese toda. Então os Pequenos Acólitos dos Coroinhas estão mais que convocados a participarem aqui. Faz 4 minutos que já começou às 8 horas da manhã e terá a presença do nosso bispo diocesano Dom Vicente Costa, o bispo que todo mundo gosta. Então, compareça aqui, coroinhas, compareça que vocês têm essa missão maravilhosa que é essa jornada diocesana para vocês. E vamos bater um papo aqui com as nossas queridas irmãs que já estão aqui faz tempo, estão acordadas desde as 5 horas da manhã. Fui buscá-las no convento às 6h30, quer dizer, marquei 6h30, cheguei lá quase 20 para 7. A gente chegou aqui, a rádio não estava aberta, mas vamos lá que o programa hoje vai ser abençoadíssimo. Estamos aqui com a irmã Yolanda e irmã Fátima, irmãs carmelitas teresianas do convento de Santa Teresa, aqui da nossa diocese de Jundiaí,
Então, bom dia, é um prazer para nós no programa de manhã termos vocês aqui no nosso programa, para juntos celebrarmos, né, o Dia das Vocações, né, religiosas, que será amanhã. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome, né, para o nosso público que está ouvindo em casa hoje pela internet, apresentasse o nome, falasse um pouquinho de vocês, né, quem são vocês, enfim, esse é o espaço de vocês. Vai lá, vai começar com a irmã Yolanda, né? Então, pode ir, irmã Yolanda. Um bom dia a todos. Eu estou muito feliz por esse convite de estar aqui e poder falar um pouco desse grande acontecimento da vida, que a gente experimenta esse grande chamado de Deus na vida a ser religiosa. E falando encontros religiosos, amanhã nós vamos ter também às 18h30 na Catedral a jornada da diocesana dos religiosos. Então é um grande momento muito importante para nós também celebrar o nosso dia amanhã com esse encontro, com a presença então do Dom Vicente, que vai presidir esta celebração. Olha só que bacana, é mesmo? Dom Vicente estará lá? Sim. Olha só, pode continuar, cortei você, desculpa. Então eu estou muito feliz e eu não sei o que o Fila vai estar perguntando para nós a respeito da vocação, do chamado, então eu espero que possa responder, né, e possa ajudar muitas jovens que talvez também estejam aí pensando no seu discernimento vocacional. Olha só, bacana, que legal. E aí, irmã Fátima, vai se apresentar também, bater um papinho aí, pessoal? Bom, eu sou a irmã Fátima, eu sou mineira, acho que já deu para perceber pela fala. Eu saí de Minas no dia 11 de fevereiro de 90. Ingressei nessa comunidade das Irmãs Carmelitas Teresianas e aqui estou na missão, amo a comunidade, trabalho numa obra social no Jardim São Camilo, Itarumã, com jovens e crianças. E nós desenvolvemos esse trabalho lá com muito carinho para favorecer as crianças e adolescentes que hoje, sem dúvida, têm uma inclinação muito grande para ir atrás daquilo que não é muito positivo na vida. Então a gente vem fazendo um trabalho, ajudando, auxiliando a mostrar talvez o melhor caminho, a melhor saída para essa criançada, para essa juventude, né? Porque às vezes elas ficam tão perdidas e não sabem para onde correr, para onde ir. E nós lá, com a nossa presença, dia a dia, costumo falar com as irmãs que é um trabalho assim de formiguinha, mas todos os dias a gente vai colocando, e até que elas, é esse o caminho. Então o caminho certo a seguir é o próprio Jesus Cristo. Então nós estamos lá trabalhando e tentando então ajudar essas crianças a escolher esse melhor caminho. Oh, com certeza, muito bacana. Então, começando aqui as perguntas, né, que com certeza o público de casa deve estar ansioso, né, para saber, né, como que começou assim, né, despertou o desejo no coração de vocês de ingressarem no convento, né, se tornar freira? Quando que foi, assim, foi na juventude, enfim, quando que foi que vocês despertaram esse desejo de servir a Deus, né, dentro do convento? Então, a minha história, o meu chamado, falar da vocação, falar do meu chamado, é falar das misericórdias de Deus. Então, Deus sempre foi muito misericordioso comigo, e isso aconteceu, como o profeta Jeremias diz, desde o meu nascimento. Eu acredito que Deus sempre me chamou, e eu tive um nascimento assim prematuro, então com poucas chances de sobrevivência. Fui batizada aos 3 dias de nascido, mesmo por esse motivo. Então eu já vejo aí a grande mão de Deus já me chamando, me amparando, né? E minha mãe, que era muito religiosa, ela me consagrou já desde de bebê a Nossa Senhora. Minha mãe era muito devota, ela já é falecida, ela é muito devota de Maria. E ela me consagrou então a Nossa Senhora já desde pequeno. E eu acredito que depois, também aos 8 anos de idade, eu tive novamente assim, esse chamado de Deus. Embora eu não percebia isso, porque ainda era criança, mas Deus já havia falado no meu coração, embora eu não percebesse isso. Aconteceu
minha mãe sempre, no mês de agosto, né, como agora é um mês assim, dedicado às vocações, ela tinha sempre o costume de rezar pelas vocações. E eu creio que a minha vocação mesmo eu devo muito às orações da minha mãe. E ela ia até os vizinhos, as famílias, e rezava no mês de agosto o terço pelas vocações. E como na minha família, eu tenho uma família numerosa, 15 irmãos, eram 9 mulheres e 6 homens. E minha mãe tinha o desejo que um dos seus filhos, homem, fosse sacerdote. Ela nunca falou ter uma filha religiosa, ela pensava muito em ter um filho sacerdote. E eu creio que Deus ouviu as orações dela, mas não com o filho sacerdote, mas com a filha religiosa. Então isso já deu-se muito às orações da minha mãe. E num desses encontros que a minha mãe fazia, nas famílias, rezar pelas vocações, um dia eu fui com ela. E ela rezou o terço, durante o terço, nos intervalos do terço, se cantava algum canto vocacional. E uma daquelas músicas me chamou muita atenção. Embora eu ainda pequena, hoje eu percebo que aquele momento foi um momento já do toque do amor de Deus na minha vida, né? Embora eu não compreendesse, mas era o Senhor já me dando sinais de que me chamava. Era aquele canto, eu vou até cantar um pedacinho para vocês vão lembrar desse canto. Era assim: o Senhor me chamou a trabalhar, a messe grande a ceifar. A ceifar o Senhor me chamou, Jesus aqui estou, Jesus aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor aqui estou, Senhor aqui estou. Esse é o canto que enquanto o pessoal que estava ali no terço cantava essa música, eu senti algo estranho que eu nunca havia sentido. Embora eu tivesse 8 anos de idade, aquilo foi me dando um aperto no coração, um jeito estranho. E quando terminamos o terço, que voltamos para casa, eu disse à minha mãe: essa música, eu quero fazer o que essa música está dizendo, o que essa música está pedindo, né? Eu quero um dia sair, anunciar pelo mundo afora, porque o Senhor disse que estará comigo sempre. Veja, foram palavras realmente inspiradas pelo Espírito Santo, porque eu era ainda pequena. E o Espírito Santo, então, já agindo em mim. Passando essa fase da minha vida, aí aos 10 anos de idade, novamente Deus se manifestou. Foi quando uma das minhas irmãs sofreu um grave acidente de carro e foi levada ao hospital. E naqueles dias minha mãe ia até o hospital para visitar a minha irmã. Esse hospital era coordenado e trabalhavam lá as irmãs. Eram as irmãs que tomavam conta do hospital, eram freiras. E eu ia com a minha mãe, como eu não podia entrar no hospital, eu ficava na portaria, esperando que a minha mãe visitasse a minha irmã. E lá na portaria havia uma irmã de hábito, né, hábito branco, porque elas trabalhavam no hospital. E eu ficava olhando para aquela irmã, aí eu já tinha 10 anos. E aquilo me chamava a atenção, eu olhei muito para ela, voltou de novo aquele desejo grande, né? E eu cheguei até a irmã e disse: olha, quando eu crescer, eu quero ser como você. Toquei no hábito dela e falei para essa irmã. Ela sorriu, olhou para mim e falou: mas você ainda é muito pequena. E eu respondi: mas eu vou crescer? E quando eu crescer, eu quero ser como você. E assim ficou. Ela disse: olha, eu vou rezar por você então, pela sua vocação. E eu tenho certeza que também essa irmã rezou muito pela minha vocação. Aí passaram-se os tempos, eu não disse, mas eu morava no Paraná, né, minha família do Paraná. Passados os tempos, aí quando eu já tinha 19 anos, né, antes disso nós tivemos a morte do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Aí passamos mais um tempo morando lá no Paraná. E quando eu tinha 19 anos, minha família resolveu vir aqui para São Paulo. Já havia alguns irmãos meus casados que moravam aqui. E nós viemos também aí toda a família. E foi aqui que novamente voltou o desejo forte de seguir Jesus.
através da vida religiosa consagrada. Foi quando eu comecei a participar na paróquia onde eu morava. Eu morava na Vila Ana e eu participava na paróquia ali a comunidade da Vila Ana. A paróquia era ali do Nhangabaú, Santo Antônio. E nesse período também eu conheci, quando eu morava na Vila Ana, o movimento do Mocrã. Era um movimento que, assim, liderado pelo primeiro bispo de Jundiaí, Dom Gabriel, né, que foi assim também um grande exemplo assim de vida, de espiritualidade, de amor, né, por nós, pela juventude daquela época e até hoje. Então, nesse movimento, eu comecei a aprofundar mais, né, participando da comunidade de jovem, participando desse movimento. Eu senti cada vez mais que Deus me chamava a tomar uma decisão na vida. E aí eu já tinha uns 20 anos de idade e foi, então, dentro desse movimento que eu comecei a aprofundar a minha vocação e lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e eu percebia sempre esse apelo. Deus me chamava realmente a dar um passo a mais. E antes disso, depois, então eu tive toda essa caminhada assim de luta, de discernimento. Será realmente que Deus está me chamando? E isso eu sei que acontece com todos os jovens, né? Quando se sente o primeiro chamado, fica um pouco na dúvida, será que é isso? Será realmente que Deus me chama? Então fiz a experiência do namoro, né? Na verdade, na minha família, eram assim bem preparadas para o casamento, né? Principalmente as minhas irmãs, né? Minha mãe e meu pai sempre pensava isso, as filhas, né, deviam se preparar e casar. E todas nós então éramos assim preparadas para isso. Porém, Deus interveio e entrou, né, na minha família de 15 irmãos e me chamou. Então, nesse tempo de discernimento, de lutas, eu participava de encontros vocacionais para me ajudar a discernir se realmente Deus estava me chamando e qual era o lugar em que eu ia gastar a minha vida, né? Como eu ia colocar-se a serviço dos irmãos. E fazendo vários encontros vocacionais, teve um encontro em que realmente o Senhor, eu pude fazer a grande experiência de Deus na minha vida. Foi um encontro vocacional onde, diante de 3 perguntas que me chamou muita atenção: de onde eu vim, para onde eu vou e para que Deus me chama, né? O que eu devo fazer da minha vida? Essas questões em um retiro foi um momento assim crucial mesmo da minha vida. A partir daquele momento eu comecei a pensar seriamente, né, por que eu vivia, o que Deus queria de mim. Novamente uma grande luta surgiu dentro de mim e foi diante do Santíssimo Sacramento, na oração, que eu percebi realmente e tive essa certeza de que era consagrar a minha vida ao serviço dos irmãos, consagrar a minha vida a Jesus. E principalmente o Senhor nos chama a ser dele. Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, primeiro Jesus nos olha e nos chama para estar junto dele e perto dele. E foi isso que, num momento de oração, diante do Santíssimo, eu fiz algumas perguntas ao Senhor. Perguntei a ele se de fato o Senhor me chama, então me mostre o lugar, me mostra onde o Senhor quer que eu me realize como pessoa, que eu possa ajudar também as pessoas. E eu não tive dúvida, a partir daquele retiro que eu fiz, foi nas irmãs, foi na cidade vicentina, e quem estava naquele momento lá no retiro eram as irmãs missionárias de Cristo, e foi com uma delas que eu comecei a conversar, a falar um pouco da minha vocação. Depois eu tive a ajuda muito do padre o João Estevão, né? Muito conhecido como João Marrão, que também na época era seminarista na minha paróquia lá do bairro do Retiro, que também me orientou muito.
E tudo isso, todas essas pessoas, eu tenho certeza que muitas outras pessoas também fizeram parte do meu chamado e eu tive assim então essa alegria de conhecer depois, né, quando eu tive essa certeza que Deus me chamava, eu comecei a procurar e foi onde eu entrei em contato com o Carmelo, né, as Carmelitas Teresianas. Foi a segunda congregação então que eu entrei em contato, primeiro as Missionárias de Cristo e depois a irmã Daniela, na época hoje falecida, que foi assim a pessoa que me acolheu, toda a congregação me acolheu, mas ela foi a pessoa assim que foi minha mestra, foi a minha formadora dentro do Carmelo. E então eu encontrei as irmãs num encontro vocacional e conversei com elas, falei dos meus desejos, né, de me consagrar, e elas me falaram do Carmelo, dos santos do Carmelo, e eu comecei a visitar as irmãs, né, carmelitas, e me informar bem se realmente ali era o meu lugar. E eu percebi que o carisma das irmãs, né, o carisma da congregação, era aquilo que me chamou a atenção, né, principalmente lendo os santos do Carmelo. Isso veio ao encontro daquilo que eu estava almejando, né? Aí a espiritualidade, a vida de oração, tudo isso vinha então ao encontro daquilo que eu estava querendo realmente para a minha vida. E eu conversei então com as irmãs, comecei a fazer alguns contatos no convento e depois de uns 3 meses de caminhada, conhecendo, eu entrei para o Carmelo, né, para as Irmãs Carmelitas Teresianas, no dia 16 de janeiro de 1980. E isso faz já 31 anos que eu faço parte então das Irmãs Carmelitas Teresianas. E vou dizer, olha, sou feliz. Dificuldades a gente tem em todos os lugares, não em todo. Quando a gente quer realmente seguir o Senhor, né, a gente, como diz o nosso querido Papa Francisco, muitas vezes a gente tem que caminhar contra a corrente. E é essa aí a beleza da vocação, a beleza do chamado, né, que o importante é você estar perto do Senhor. É Ele que nos conduz, Ele nos chama e é Ele que nos capacita, Ele que caminha conosco. Ele jamais nos chama e deixa a gente assim, sem uma resposta, sem caminhar conosco. E eu sou feliz se tivesse que tomar essa mesma decisão hoje, depois de 31 anos, como Carmelita Teresianas, eu tomaria essa mesma atitude, esse mesmo compromisso com o Senhor, mas lembrando sempre, é Ele que dá o primeiro passo, é Ele que nos chama e a gente tem que estar aberto a acolher esse chamado. Isso mesmo, belíssima história, que grande testemunho de vida aqui, dada pela nossa querida irmã Yolanda, um testemunho vocacional, você, né, meu caro jovem que está ouvindo o nosso programa aqui, olha só que história belíssima, belíssima mesmo, de uma pessoa que tinha esse desejo no coração, persistiu e hoje está aí servindo a Deus nesse ministério lindo, né, de freira. E irmã Fátima, querida, e você? Conte-nos para nós também, queremos saber como que surgiu esse desejo vocacional no seu coração. Filha, é interessante que todas as vezes que me pede para falar um pouquinho da minha história vocacional, eu costumo pensar assim, nossa, mas na minha história vocacional não tem grandes acontecimentos. Às vezes as pessoas fazem tem uma mudança enorme, uma conversão assim tão radical mesmo para acontecer de seguir o Senhor nessa vida religiosa. No meu caso foi um pouquinho mais, muitas aspas, mais fácil porque eu já nasci dentro de uma família religiosa. E assim, nascendo dentro de uma família religiosa, desde muito cedo, os meus pais já me levaram para a igreja muito cedo. Então, o que eu costumo dizer é que o meu chamado vocacional, ele veio do leite materno. E é interessante que hoje, fazendo a ligação desse leite materno, aí eu já consigo fazer a ligação com a palavra. Esse leite materno que nada mais é que a palavra que os meus pais foram passando para mim dia a dia, um pouquinho por vez,
todos os dias ali, reunido em família, orando, rezando, porque nós tínhamos esse costume de rezar todos os dias juntos, além de participar também da comunidade maior que é a paróquia. E isso foi alimentando em mim esse desejo. E para mim surgiu muito cedo. Aos 13 anos eu senti o chamado de Deus para a vida religiosa. Claro que você sente o chamado, algo diferente, mas como a idade era muito nova, você fica perguntando, é natural. Você fica perguntando assim, mas por que eu, Senhor? No caso, a irmã Yolanda dizia que ela veio de uma família de 15 pessoas. As famílias antigas, realmente, elas são numerosas. A minha família, nós somos em 12. Minha né? nossa. É o time. É o time perfeito. Então, e eu sou a 11ª filha. Olha Por só. que eu, Senhor? Mas o Senhor, ele tem uma história para cada um, né? Para cada uma. E ele sabe o porquê. Então não precisa de ficar perguntando. E como a irmã Yolanda disse, na vida nós temos algo que vai assim aprimorando, vai ajustando, vai nos ajudando a definir melhor o que é o chamado, para onde Deus quer nos levar. E no caso ela citou uma música, também no meu chamado tem uma música antiga. E é interessante que ainda cantei ela essa semana. E o padre Ferrari disse assim, nossa, irmã, mas você puxou lá do fundo do baú, né? O cheiro de naftalina subiu. Você puxou lá do fundo do baú. Eu nem sabia, eu tô cantando. Tem uma música do Padre Zezinho que fala, no peito eu levo uma cruz. Essa música é linda. Nossa, essa é maravilhosa. E é interessante que eu lembro que quando eu estava aprendendo ainda a tocar o violão, foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Então, na verdade, tem tudo uma ligação. Nada vem por um acaso na vida da gente, né? Por que será que é a primeira música que eu conseguia tocar um violão? E ela que veio assim, não como tema específico, mas uma música inspiradora, uma música que me ajudou a caminhar, me ajudou a rezar, me ajudou a refletir melhor nesse chamado que o Senhor me fez. E lógico que na Bíblia, né? A Bíblia como que a palavra de Deus, vários textos me chamam a atenção para esse chamado. E um deles, não lembro agora direitinho onde está a citação, mas um dos textos bíblicos que me chama muita atenção é quando o Senhor chama, e ele chama os discípulos para estar com ele. Porque muitas vezes a gente tem na cabeça sei lá, de repente é um engano, né? Fala, Senhor me chama para ser pessoa, eu vou anunciar, vou isso, vou aquilo, mas esquece do principal, que é o mais importante, que é de fazer a experiência de Deus na vida. E esse texto fala assim, que o Senhor chama os discípulos para estar com ele. Então, antes de mais nada na vida, qualquer que seja ela, principalmente na vida religiosa, nós devemos fazer a experiência de Deus na vida. E a experiência de Deus na vida, isso é pessoal, a gente faz diante do sacrário. Acho que não tem um outro lugar para que você possa fazer essa experiência. Na vida mais propriamente dita do Carmelo, eu costumo dizer assim, fazemos a experiência do Senhor no Monte Carmelo. Porque é lá no monte que é nos revelado tudo. E lá que a gente vai sentir a nossa fragilidade, né? A nossa pobreza. Então eu tenho bem forte esse texto bíblico onde o Senhor chamou os discípulos e continua hoje chamando para estar com ele em primeiro lugar. Depois que nós fizermos a experiência do Senhor, né, no sacrário, no monte, aí sim, aí saímos para evangelizar. E um outro texto, então, que me chama muita atenção, Mateus 16, 24, que fala da renúncia. Então, quem quer vir após mim, deve renunciar. É difícil, e agora me veio na cabeça, talvez, seja um pouquinho simples assim, mas eu fui na Jornada Mundial, e depois vou falar um pouquinho mais detalhado sobre a jornada. Mas eu percebi o quanto é difícil você fazendo uma caminhada de peregrinação, você levar coisas, levar mochilas, levar malas. O quanto é difícil. Então aqui, só abrindo um parêntese, para seguir Cristo, precisa renunciar a algo.
Senão você não consegue levando tanta coisa assim, né? E um outro texto também, Lucas 5:1, fala muito forte que a questão do chamado, o chamado implica você deixar, você perder, você tem que deixar perder algo para ganhar outro. Então o Senhor, ele é muito radical, né? Ele disse que para me seguir, você deve deixar tudo. E acrescentando, deixar tudo para seguir o tudo, que é o próprio Jesus. Em João 13:12, já fala do servir. Você deixa tudo para seguir o tudo e para servir melhor. Para servir melhor a sua igreja, para servir melhor os seus irmãos e para servir melhor a sua comunidade. Então isso para mim, irmãos e irmãs que estão ouvindo aqui nesta manhã, é muito forte, muito rico e muito importante. Você também que se sente vocacionada, é uma notinha aí para você ficar pensando, né? Eu sentir o chamado do Senhor, eu preciso deixar tudo. Se eu não deixo tudo, eu não vou conseguir seguir o Senhor radicalmente, né? Da melhor maneira possível. Porque algo vai me impedir, algo vai me atrapalhar na jornada, na caminhada. Isso, belíssimas palavras, grandes mulheres, grandes frutos de Deus. E só aproveitando, né, os internautas estão aqui já mandando abraços, curtindo a foto, dizendo que tá maravilhoso o programa. Temos aqui o irmão Fernando Carlos Brandão, Ana Paula Santos Marquiotto, Jade Maiara, Aneli Nascimento, mandou um abraço para vocês. Falou assim que para ela é uma grande surpresa vocês estarem aqui. E uma querida amiga especial de vocês, Kátia Moura, ela falou assim que no momento ela está no trânsito, que ela não está conseguindo ouvir o programa, mas que ela acompanha a atualização pelo Facebook, mas que ela mandou um recadinho para vocês. Que é um recadinho para essas duas riquezas, que elas mudaram minha vida. Aliás, o Cristo verdadeiro que há nelas. Assim, hoje em mim, que hoje está em mim também. Aí mandou um beijão para vocês, um ótimo final de semana. Então, Kátia, quero retribuir para você também um beijão e falar nisso. Você vai ter essa oportunidade de experimentar Deus em seu coração nesse final de semana lá em casa, né? Então já desejo para você, desejar um bom retiro para você. Tá? Sabe que você mora no coração das irmãs, principalmente no meu. olha só, quer mandar um abraço para Kátia, irmã Holanda? Sim, sem dúvida, Kátia, que hoje você possa, começando o seu retiro, você possa fazer de fato essa experiência então profunda do amor de Deus, que já é grande, você sabe disso, pela a sua vida, pelo que Ele já fez na sua vida e na sua caminhada. Então desejo tudo de bom para você hoje e principalmente que você faça um bom retiro. Isso, grande retiro, vai ter retiro hoje lá então posso fazer uma visitinha, tem horário do almoço lá também? Não, hoje o retiro na verdade é especial, é só pra Kátia. Isto! Se eu quiser um retiro especial só pra mim, pode fazer também? Pode, personalizado o retiro, com acompanhante também. É mesmo? Isto. Que bacana, olha só. Eric, você não está aqui no programa de hoje, mas a gente bem que podia reunir a banda, né, o Nazarenos, já que a gente passa por tanta tribulação, já que ninguém quer tocar a nossa música, ninguém convida a gente pra tocar em lugar nenhum, a gente podia reunir no convento das irmãs, fazer um retiro especial, nós 5, bater um papo lá com Deus e com elas, com certeza será um momento maravilhoso. Então vamos lá, queria fazer mais uma perguntinha pra vocês. Eu fiz eu marquei tantas perguntas aqui, mas o mais interessante de tudo é que vocês foram respondendo elas em tudo que foi falado. Mas vamos lá, que tem algumas coisinhas que ficou sem responder. Então, como que é o período de preparação para se tornar freira, né? Que vocês falaram muito, né, da vocação, tudo. Assim como alguns seminaristas, vocês também estudam teologia, vocês têm alguma formação teológica, alguma formação filosófica. Como que é, tipo assim, a questão assim, dos anos para se tornar freira? Tem algum estudo, alguma coisa? Veja bem, nós temos um período assim de acompanhamento. A jovem que deseja fazer parte então da nossa família carmelitana, a gente faz um acompanhamento fora, né? Primeiro conhecendo essa jovem e ela também nos conhecendo, visitando lá o convento. E atualmente até todos os terceiros domingos do mês, nós fazemos em casa um encontro vocacional, um encontro assim para ajudar
as jovens no seu discernimento vocacional. Eu até faço convite, se alguma jovem quiser, né? Está aí na dúvida, né? Vou casar, vou ser freira, o que eu vou fazer? Vou ficar solteira, né? Porque a vocação, existe também a vocação do solteiro, viu, gente? Então existe muitas vocações. A minha irmã lá em casa, Ana Paula, faz uns 15 anos que deve estar solteira, tem a sua vocação, existe, viu? Então, o importante é você estar unida ao Senhor. Então, nós ajudamos as jovens. Muitas vezes, assim, é um questionamento muito grande, que eu sei, porque eu também não sou tão jovem hoje, mas eu fui jovem, não? E eu questionava demais, então, qual era o meu lugar na igreja. E eu acredito que hoje, seja os rapazes, as moças também fazem essa pergunta. Se não fazem, começa a fazer, porque Deus não vai deixar você sem resposta. Então, convido vocês, terceiro domingo de cada mês, inclusive amanhã nós temos esse encontro lá com algumas jovens que já estão fazendo uma caminhada conosco, começa às 8h30 da manhã, algumas meninas que já caminham, que já estão assim, querendo fazer parte da nossa vida, mas ainda estão ajudando essas jovens no seu discernimento vocacional. E aí a gente acompanha as meninas então fora, tipo assim, de um aspirantado, né? Caminhando com elas. Depois, quando a gente percebe, elas também querem de fato fazer parte da nossa vida, do carisma da nossa congregação. Aí então ela faz uma experiência maior no convento, pode ser de 15 dias a 1 mês, experiência, só para ver se realmente esse é o caminho que ela quer, né? Aonde ela quer realmente gastar a sua vida. E depois dessa experiência, a gente conversa com a jovem e se realmente ela quer fazer, né, parte da nossa família, então a gente marca, né, a entrada dela. E estando depois no convento, ela faz o primeiro ano, então, pode ser 6 meses de aspirantado também, dependendo até mesmo da jovem, da idade e tudo mais. Nós recebemos as jovens assim, a partir dos 16 anos para cima, né? E, quer dizer, de 16 até uns 35 anos, né? Por que isso? Porque a gente coloca esse período assim, de idade pelo fato de a gente tem que dar ao Senhor toda a juventude, né? Eu não digo que Deus, né, que o Senhor nos chama também depois dos 40 anos, né? Ele chama, a gente sabe que Deus sempre chama. Mas é importante, talvez não deixar ficar tão tarde, né? O Senhor pode ser que já chamou a pessoa antes e ela não percebeu, ou então, né, não deu ouvido a isso ao que o Senhor estava chamando, e o tempo vai passando e depois de uma certa idade já fica um pouco mais difícil, né? Tomar essa decisão também, a pessoa se torna então assim, mais difícil estar ouvindo e responder esse chamado de Deus. Aí a gente então tem esse limite de idade, porém sem dizer que o Senhor continua chamando também após essa idade, mas é o nosso limite, e porque é isso, a pessoa dá aquilo, né, a juventude, todas as suas forças, toda a sua energia, né, gastando realmente pelo Senhor. Aí então a jovem entrando, ela faz o período que nós chamamos de postolantado, onde ela nos conhece, a gente conhece ela também, ela já faz a experiência lá dentro do convento e assim vai amadurecendo o seu chamado, a sua vocação, ela vai vendo se realmente é isso que ela quer, tem todo o tempo então para ela pensar, já estando dentro do convento. Então 1 ano de postolantado, depois desse ano ela faz o ano de noviciado, né? Se realmente ela quer continuar, ela faz o período do noviciado, que também é 1 ano, né? Noviciado é um período assim mais fechado, aonde a jovem experimenta e aprende também e tem a formação, né, sobre a nossa vida, né, todo o nosso carisma, espiritualidade, missão, tudo isso ela vai aprendendo nesse período. O noviciado então pode ser de 1 e depois 2 anos também, porque um ano ela faz essa caminhada bem restrita, bem interna, né? E no 2º ano ela já começa assim a sair, a ter um pouco mais de atividade fora, né? E aí ela no noviciado, então terminando o noviciado, ela faz
os primeiros votos, o voto de castidade, pobreza e obediência, né? Então são os primeiros votos. Esses votos depois, se a jovem realmente quer continuar, ela vê que é isso mesmo que ela quer para a vida dela, ela renova esses votos então por 4 anos, né? E no 5º ano, né, se realmente ela quer continuar, ela né, faz um pedido, né, para fazer então os votos perpétuos. Então aí ela faz os últimos votos, se consagrando a Deus para sempre. E esse consagrar a Deus para sempre, né, muitas jovens perguntam, mas e depois? Não pode mais sair, né, do convento? E se a pessoa, depois que fez os votos perpétuos, ela vê que não é isso? Olha, eu disse que ela tem todo esse tempo, né, para ela caminhar conosco e ver se realmente é isso que ela quer para a vida dela, né? Então, o primeiro momento aí, o primeiro ano de postulantado, noviciado, depois o juniorato, que seria cada ano ela renovar esse compromisso, né, renovar os votos. Então, ela tem todo um tempo para pensar. Porém, acontece né, e que é normal também, muitas vezes, a pessoa mesmo depois dos votos perpétuos ainda decidir, né, que não é isso e sair. E é importante a pessoa, né, não ficar, né, na vida religiosa se ela realmente não está realizada, não está feliz, mesmo que ela já fez os votos perpétuos, mas se ela não está realizada, não está feliz, que é a vontade do Senhor, né, que nós estejamos bem realizados onde nós estivermos, né. Então ela pode, mesmo depois de votos perpétuos, se ela quer sair, é um pouco mais difícil, porque enquanto ela está no período de formação ainda, né, acompanhada por uma mestra em casa, né, uma mestra de formação, enquanto ela está fazendo essa caminhada, tanto pode nós, as irmãs, né, chegar para ela e dizer, olha, você não é, né, para esse tipo de vida, você pode ser feliz em outro lugar, ou talvez até no casamento, né? Então a gente orienta e ajuda, né, a mestra que acompanha essa jovem de postulantado, noviciado e juniorato, é para ajudar realmente ela, depois de estar ainda no convento, também ainda discernir o seu chamado e a sua vocação. Então, tanto pode, da nossa parte, das irmãs, chegar para a jovem e dizer, olha, você deve sair porque não é para você esse tipo de vida, essa caminhada, você pode, né, ser feliz também, né, realizando a sua vocação em outro lugar, até mesmo em outro convento, ou mesmo na vida matrimonial, ou também a jovem pode chegar a nós e dizer, olha, eu fiz toda essa experiência, eu estou quase, já fiz até os votos, estou quase a fazer votos perpétuos, mas eu estou vendo que não é isso, e ela pode sair. Depois que faz os votos perpétuos, se torna um pouco mais difícil, porque a gente tem que recorrer, né, a Roma, né? Tem que recorrer à nossa Madre Geral, aí tem que vir uma dispensa né, de Roma, né, a dispensa que a jovem, né, deve fazer dos seus votos, se ela já fez os votos. Então, depois do voto perpétuo, então só isso se torna um pouco mais difícil. Mas eu acredito que se a jovem fez toda essa caminhada de discernimento, com certeza ela vai perseverar. E é importante muito, muito não desviar o olhar do Senhor que a chama. E sempre voltar lá no seu primeiro chamado, o primeiro, eu digo assim, o primeiro beijo de amor que Deus deu em você, o primeiro toque de amor, lá onde Ele olhou para você e se encantou, chamou você para segui-lo mais de perto. Então, esse olhar do Senhor é o que vai sempre ajudar essa pessoa, né, ajudar essa jovem ou esse jovem a ser fiel até o fim. Sempre voltar atrás e olhar esse chamado, esse abraço de Deus, essa acolhida de Deus, para que possa ter força na caminhada. Isso aí, grandes palavras da irmã Yolanda. Já respondeu, inclusive, muitas perguntas que ia ter aqui, que era realmente como que é realizado os encontros vocacionais, que era uma das que nós tínhamos, e a preparação. E a questão da formação acadêmica também das irmãs. Muito bem falado. Irmã Fátima, fala um pouquinho pra gente aí, que você falou bem pouco. Fala um pouquinho pra gente. Em quantas irmãs vocês estão dentro da casa? Vocês estão em quantas no momento?
Então hoje nós estamos somente com 6 irmãs. 6 irmãs. Seis irmãs, nós não temos nenhuma noviça, nenhuma postulante, e nós temos algumas aspirantes, que a irmã Yolanda disse, que estão se preparando para ingressar na comunidade. Ah, sim, que bacana. Essa ordem das carmelitas, né, teresianas, ela existe em quantas no Brasil, sabe mais ou menos dizer? No Brasil nós temos essa única casa. Né? É a única casa. Olha é a só. única. Tá na hora, né? A gente abrir uma outra casa. Aliás, tá passando da hora. Gente, eu achava que era enorme. Não, é a única Olha casa. só, que Mas nós temos casa na Itália e na Índia. E a origem é italiana. Né? Ah, a origem italiana. Inclusive, nós teremos a graça de receber nossa geral, vindo de Roma na segunda-feira. Tá chegando. Ah, irmã Sônia? Não, irmã, a Madre Luísa. Ah, Luísa. Madre Luísa chama. Ah, tá. Aqui a Sônia foi pra Itália também, não chegou aí? A irmã Sônia está morando na Itália, mas ela só faz parte do conselho. E a madre é a Luísa. Ah, sim. Eu faço essas perguntas, eu faço esse questionamento todo assim, meus irmãos, com essa intimidade toda, porque eu conheço essas irmãs desde quando eu tinha, acho que meus 7 anos de idade. Eu lembro que o primeiro retiro que a minha mãe fez no convento das irmãs, né, com os catequistas, né, daqui da Paróquia Cristo Redentor, minha mãe era coordenadora na época, e aí nós fomos pro convento das irmãs, e aí lá eu conheci a irmã Onícia, que era uma irmã muito bacana, muito divertida. E eu lembro que na época eu tava aprendendo a tocar violão, e minha mãe falou assim: Vinícius, pega o violãozinho, leva lá, você vai tocar junto com as irmãs. Aí eu fui, levei o violão maior que eu, aí chegou lá, a irmã Onícia olhou pra mim e falou assim: o menino toca violão, então vamos tocar. Aí a gente tocou, eu lembro que ela me ensinou uma musiquinha, que eu sei tocar essa música até hoje, já faz anos isso daí. E aí nisso a gente começou a ter um grande trabalho junto. Eu lembro que eu fui fazer um retiro uma vez de perseverança lá em Campo Limpo Paulista, aí apareceu uma irmãzinha lá tímida pra pregar pra gente, uma irmãzinha quietinha, ela foi e soltou uma voz maravilhosa e cantou Tu És a Razão da Jornada, que era a irmã Yolanda, e eu tava fazendo parte da perseverança na época. Depois, um outro dia, nós fomos com a turma do grupo de jovens visitar o convento das irmãs. Aí chegou lá, tinha uma irmã lá, toda falando, não sei o que, conversando com a gente. Aí eu lembro que eu levantei a mão, que era pra fazer pergunta pras irmãs. Eu levantei e falei assim: irmã, fala uma coisa, como vocês conseguiram assistir o jogo da Copa do Mundo? Essa irmã era a irmã Fátima, quem tava fazendo a pergunta era eu. Então, tipo assim, eu já conheço elas de longa data. Então, são anos e anos de amizade, né, de cumplicidade, né, junto com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o trabalho delas é maravilhoso, eu conheço, eu posso falar que é muito bonito, é maravilhoso, é divino. Tenho a graça de tocar junto com a irmã Fátima nas missas e celebrações da Paróquia São Roque. A irmã Yolanda, ela faz um trabalho maravilhoso com as crianças da catequese da paróquia também. Então é maravilhoso, essas irmãs são uma bênção divina. Então eu só tenho que agradecer a elas. Então vamos tocar uma musiquinha antes, aí nisso a gente já volta, já bate mais um papinho. Que o nosso programa hoje tá maravilhoso. Como diria a esposa do nosso amigo, tá imperdível. Tá uma bênção, imperdível. E agora nós vamos tocar um grande lançamento aqui na rádio. Uma estreia musical. Aqui é a estreia. Vamos tocar aqueles caras mais injustiçados da música católica. O Workvars não quiseram eles. O Relógio de Maringá também não. A Festa do Chocolate nunca quis. Mas aqui no programa de manhã, eles tocam. E senhoras e senhores, com vocês a banda Nazarenos HC, a banda Nazarenos, com a sua nova música de trabalho, De Frente ao Espelho, que estará no novo álbum da banda, a ser lançado em breve, acredito eu que em breve, nem espero que seja em breve, né, falaram que ia ser no final do ano, mas eu queria que fosse logo em breve. A gente faz um show de lançamento lá no convento, viu, irmã? A gente reserva aquela sala lá, chama os jovens pra dançar um rock and roll santo, pode fazer lá? Pode, fica à vontade, é só combinar. Ah, ó, que beleza, então tá bom. Então vamos aqui de grande estreia musical no nosso programa de manhã. Vamos de Nazarenos com De Frente ao Espelho. E na volta, mais bate-papo com a irmã Fátima e a irmã Yolanda aqui no programa de manhã. A máquina de tocar, máquina de tocar sucesso. He
primeiro lugar. Primeiro lugar no público jovem. E voltamos aqui com o programa de manhã, o programa de Reina Alegria em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Nazarenos HC com sua nova música de trabalho, De Frente ao Espelho. E se você achou estranho esse berro que foi dado no meio da música, ele foi dado para essa pessoa que vos fala, que é exatamente eu mesmo. Então vamos lá, voltando com as irmãs queridas aqui, as teresianas, carmelitas teresianas, irmã Fátima e a irmã Yolanda. Vamos lá, né? Estamos aqui, acho que muitas pessoas aqui mandaram algum recadinho, mandando um abraço para vocês, sabem que está acompanhando o programa de manhã. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E aí, ainda mais recebendo esse carinho desse pessoal maravilhoso, né? Mandando esse abraço para vocês. Então, o que eu queria saber, na verdade, né, irmã? Começar com a irmã Fátima. Cara, esteve presente lá na JMJ, né, no Rio de Janeiro, lá na Jornada Mundial da Juventude. Saber como que foi a participação lá, como que foi para ir para a Jornada Mundial da Juventude, e como você ficou no final, apenas no final de semana, fez a semana toda, como foi a participação na JMJ? Então, a participação na JMJ para mim foi excelente, foi uma experiência assim, única que eu pude fazer. E nós fomos no dia 25, na quinta-feira, porque eu fui convidada, nós irmãs, na verdade, fomos convidadas para ir junto com o grupo do Caminho Neocatecumenal. Então nós fomos para a vigília e para a missa de envio e depois o encontro com Kiko. E foi assim para mim, antes, na verdade já na hora do convite, eu já comecei a ficar emocionada, né, em poder participar desse momento tão gratificante na vida de todos. E apesar de não ser tão jovem assim, e eles apostaram e consideraram jovem, e eu pude fazer essa experiência também. E participei também, assim, algumas vezes da preparação de eventos, enfim, para que possamos, né, juntos e fazer a integração para fazer a participação da jornada. Logo no início, quando recebemos aqui na nossa paróquia o grupo dos italianos, participamos de uma missa belíssima na paróquia São Roque e a acolhida foi muito boa e eles também, a interação deles com a gente. E depois da missa nós tivemos um ágape e logo depois do ágape no salão, aí lá mais ou menos meia-noite nós viajamos para o Rio de Janeiro, na quinta-feira. Chegamos na sexta-feira, ficamos hospedadas também numa chácara de uma parente de alguém que estava no grupo. E ali já começou a fazer a experiência. E é interessante que ficou marcante para mim, foi que o que eu ouvi era o seguinte, leve bastante agasalho, porque vai fazer muito frio. Aliás, quem foi antes pôde experimentar o frio, porque choveu e muito frio. E nós vamos passar só com lanche, não vai ter comida. Imagina, né? Irmã Fátima adora comer, né? Eu comecei a pensar, né? Mas como é que eu vou nesse lugar e vai ter lanche só? E daí? Como que eu vou fazer? E muito frio. E é interessante que eu estava sem voz também, mas nem por isso deixei de fazer a viagem. Levei os agasalhos possível e muito preocupada até, mas quando chegando lá, me ecoou muito assim no coração aquela frase de Papa Francisco, que ele já havia dito na missa em Aparecida. Ele colocou 3 momentos específicos. E o que me ficou bem marcado é o segundo momento, que ele dizia assim, que nós precisamos deixar ser surpreendidos por Deus. E para mim, o ir na jornada, passar todo esse momento, digamos assim, de sacrifício, que para mim, muitas aspas, não foi realmente um sacrifício. Foi mesmo uma surpresa que Deus fez para mim, porque Ele pensou em tudo, não é? Ele deixou tudo bem preparado. Conclusão, não senti frio, não senti fome, nem necessidade de um banho, como propriamente assim o costume de fazer. E foi tudo maravilhoso, muito, muito maravilhoso. A respeito do Papa Francisco, o que eu pude concluir, essa pessoa cheia mesmo de simplicidade, uma pessoa assim que preocupa
com as pessoas simples, né? Uma pessoa que deixou a sua marca no coração dos jovens. Então eu fiquei também muito assim impressionada com o jeito dele de ser, e que é um jeito novo também dos jovens. É isso que o jovem busca, é aproximação, não é? Digamos assim, na linguagem popular deles, o toque. Então ele deixou isso bem claro, o aproximar deles, dos jovens. Quando ele passava, eu fiquei até sabendo que ele queria subir, passar aquela estrada até o palco de bicicleta. Queria. Não é? A gente tinha noticiado isso aqui no programa, porque eles que construíram até uma bicicleta pra ele, né? A motor, tudo pra fazer isso, né? Então, isso pra mim revela a grande simplicidade que o Papa tem no coração. E até porque a questão da segurança, já imaginou? Ele subir de bicicleta, ele acho que ele nem pensou no que pudesse acontecer. Ele está subindo ali de bicicleta. E o fato de subir naquele carro, parece que houve uma certa incomodação. Tanto é que ele não deixou os vidros fechados. Abriu os vidros para a questão de contato com o povo. Então é para isso que ele veio. Então isso foi uma surpresa também muito grande para mim, em relação à questão da simplicidade do nosso querido Papa Francisco. E que nós possamos aprender com ele, né? Aprender com ele a ser pobre, aprender com ele a ser simples e aprender com ele a anunciar a palavra de Deus. Porque eu acho que o anúncio da palavra de Deus, ela se dá através da simplicidade, através desse jeito de desprendimento, jeito novo de desprendimento de ser, para você testemunho, não é? Não deixa de ser um testemunho, né? Exatamente. Porque se você não tem um testemunho, como que você vai conseguir testemunhar Deus, não é? E só reforçando, vamos, a exemplo do Papa Francisco, buscar a ser simples, buscar a simplicidade. Só a partir da simplicidade que nós vamos conseguir revelar a Deus às pessoas, que é simples também. Exatamente. Nossa, essa jornada tocou todo mundo de uma maneira muito grande, né? Foi um grande marco, né? Na nossa igreja, na nossa fé, né? E, nossa, com certeza. E o Papa Francisco, então, assim, vocês... quando ele assumiu, né, o papado, assim, vocês, tipo assim, já tinham a noção que ele seria essa pessoa, assim, tão maravilhosa, tão ungida? Já tinham conhecimento a respeito do cardeal ou não? Como que foi, tipo assim, a recepção de vocês em relação ao Papa Francisco quando ele foi nomeado Papa? Olha, foi interessante que nós estávamos em casa e estava acontecendo no nosso salão, né, formação para as crianças. Então inclusive tinha uma professora nossa, uma professora que é evangélica, uma pessoa assim, muito, muito boa, muito querida por nós, e estava então com a irmã Luísa no salão fazendo um trabalho e com as crianças. E naquele momento eu tinha chegado de viagem, eu estava no Paraná e cheguei de viagem e subi, depois do almoço, eu subi para descansar um pouco. Isso no dia que foi a nomeação do Papa. Então eu subi para descansar, porque eu tinha viajado a noite toda. Mas aquela preocupação de ver a fumacinha branca, eu não consegui nem descansar, nem dormir mesmo. Fiquei um pouco atenta. Aí de repente, já estava quase passando por um sono. Eu ouvi barulho de sino. Um sino lá no santuário Nossa Senhora Aparecida, no santuário diocesano. Eu dei um pulo assim, né, da cama e falei: temos Papa! E saí rápido do quarto, desci correndo. Quando eu estava descendo, então uma das nossas irmãs, a irmã Érica, já estava subindo e tocando o nosso sino também, né? Então foi assim uma emoção muito grande. E ali desci para a sala, né, a televisão ligada, e já a gente vendo aquela fumacinha branca subindo, é muito emocionante. E aquela expectativa, quem é, não? Aí nisso veio a irmã Luísa, veio com as crianças do salão, sentaram todas no tapete no chão, as criancinhas, né? E a professora também, essa que eu disse que é uma evangélica, e ela ali torcendo junto com a gente, né? Fazendo parte ali com a gente. Ela falou: nossa, que beleza, né? A escolha do líder de vocês, o líder católico. Ela pegou o celular, entrou em contato com o esposo dela e disse: olha, liga a televisão que já a fumacinha branca já vai ser eleito, então, o líder católico, né? Dos católicos, né? Olha que bacana isso.
E ela ficou ali junto com a gente, e inclusive até as crianças, né, fazendo uma torcida para que fosse um Papa aqui do Brasil, né, até os pequenos. Aí nós falamos, nossa, né, vamos ver, é uma experiência muito assim profunda, aquela expectativa, e então de repente aparece o Papa, né, aí fala o nome, né, e quando falou o nome argentino, tudo, aí eu falei, nossa, eu não ouvi, eu tinha visto assim o nome dele, assim, mas entre os outros ali, mas assim, nada mais, eu não conhecia nada mais sobre ele, não. Mas a primeira impressão que me fez e que ficou assim marcante foi realmente a hora que ele apareceu ali na janela, aquele olhar assim penetrante para toda aquela multidão, não? E quando ele pediu que rezasse por ele, né? É um ato assim, de humildade muito grande, dizer, olha, eu só vou conseguir realmente, né, fazer essa vontade de Deus, assumir realmente com a força das orações de todos vocês. E isso mais uma vez marcou o valor da oração das pessoas por nós, para aqueles que estão à frente, né, para os líderes, para o sacerdote, para todos. Então, e nós também religiosos. Então, quanto é importante a oração de vocês por cada um de nós. Então, o Papa Francisco, isso me chamou muita atenção. Já foi assim, a pessoa apareceu ali todo simples, nada com as vestes assim muito simples, nada de polpa, e tudo isso já nos chamou a atenção. E eu creio que não foi só isso, as vestes, nada disso. Realmente, eu pude ir em Aparecida, não fui no Rio de Janeiro, mas eu fui em Aparecida. E lá também foi muito emocionante. Eu tive essa oportunidade de perceber realmente ele, uma pessoa muito simples, muito humilde, ao mesmo tempo assim, muito consciente daquilo que ele fala. Porque aquilo que ele fala, nós percebemos assim que ele vive. Então isso me chamou muita atenção. Bacana, não, ele é uma pessoa com certeza ungidíssima mesmo, sabe, o Papa Móvel dele passou bem próximo, tipo assim, nós estávamos na praia já, né, antes de começar a missa, ele passou assim, aí quando ele passou, ele parou, ele desceu, cumprimentou as pessoas que estavam ali ao lado, e a gente estava tipo assim, tanto longe quanto perto ali, a gente já pôde sentir o carinho dele, sabe, o abraço dele, ele é uma pessoa extremamente ungidíssima mesmo, grande Papa Francisco. Outra pergunta que eu ia fazer também referente a ele, até tinha comentado, né, com vocês ontem que eu ia estar fazendo, é que logo que ele assumiu o papado, né, ele deu uma declaração falando assim que era para as religiosas, para as irmãs, para elas terem um instinto maternal, né, durante a vocação delas, né, que não era, eu lembro que ele até usou um termo até muito engraçado, assim, né, se tratando de um papa, ele falou assim que não era para agir como solteironas, que era para ter um instinto maternal. E muita gente ficou chocado com essa declaração, falou assim, nossa, mas o Papa falando, tipo assim, para as irmãs serem mães, sabe? Então, assim, muita gente levou ao pé da letra o que ele quis dizer. Eu interpretei muito bem o que ele quis dizer, mas muita gente acredita que os internautas que estão em casa também levou ao pé da letra. Então, vocês saberiam explicar essas palavras de Papa Francisco? Veja bem, Fila, nós, né, vamos dizer, nós mulheres, né, não estamos assim na vida religiosa, né, não assumimos uma caminhada assim, de sermos consagradas, né, porque somos assim diferentes de outras mulheres, né? Não existe dentro de nós, muito grande, nós mulheres, esse instinto maternal, né? É preciso que haja, né? É preciso. Nós não somos aí mães da carne, né? Mas as mães espirituais, né? E o Papa Francisco, quando ele diz isso, ele também usou muito a palavra ternura. Então nós devemos assim olhar todas as pessoas com muita ternura, com muito amor e estar assim presente na vida. Muitas vezes nós somos mães, né? Eu trabalhei muitos anos na escola de educação infantil ali na Gapiama com crianças. E eu percebia isso, as crianças ficavam durante o dia um período muito maior conosco do que com seus pais, porque a mãe, né, trabalhava, os pais trabalhavam, e aquelas crianças, assim, a gente tinha aquele contato, assim, realmente para elas como se fosse uma mãe, né, e de acolher, de dar, assim, um carinho, aquilo que muitas vezes as mães estão trabalhando e até querem, né, demonstrar esse carinho, mas estão o dia todo fora. E também com os jovens, com as pessoas. E o Papa Francisco, ele falou isso porque ele mesmo, eu percebi, ele faz esse carinho de pai também. É um paizão também para as pessoas. Eu percebi esse carinho dele com os idosos, com as crianças, com os jovens, né? E isso também com a religiosa. Nós devemos gerar em nós a vida nas pessoas.
Às vezes uma mãe, né, vem conversar com a gente, uma jovem, e que está sem vida. E o nosso trabalho assim, de religiosa é gerar dentro de nós essa vida e fazer com que essas pessoas tenham vida. Então, abraçar essas pessoas, acolher essas pessoas, é passar para elas esse afeto, essa, né, maternidade espiritual, né, de acolhida, de carinho. Então, é isso que o Papa Francisco quis dizer, porque isso é que está em nós, né? É o amor de Deus que tem que passar pelas pessoas. Então, o fato de sermos, não casar, né, não sermos mães fisicamente, não quer dizer que nós não temos assim essa capacidade de sermos mães espirituais, de gerar filhos assim no coração para Deus. Veja quantos jovens se aproximam de nós, jovens com dificuldades. Nós estamos aí vivendo um tempo em que tem muitos jovens ainda, né, para serem acolhidos, jovens que estão no mundo das drogas, jovens que estão sem rumos. Então nós devemos nos aproximar dessas pessoas e sermos essas mães que muitas vezes também eles não tiveram esse carinho, essa atenção, né? Então é sermos mães espirituais na vida dessas pessoas, fazer com que elas tenham vida, tenham vontade, né, e tenham esperança, né, de melhoras. Aquilo que o nosso Papa Francisco também deixou muito para nós aqui, a questão da esperança. Isso que nós devemos passar para todos os jovens, para todas as pessoas que se aproximam de nós. Uma coisa interessante também, Fila, que eu acho, quando se fala dessa maternidade, dessa ternura, algo tem ligação também diretamente com Deus Pai. Não sei se você já viu, conhece, existe uma figura de Deus Pai misericordioso, que onde ele mostra um quadro, tem um quadro na minha casa, tem um quadro grande, onde ele mostra as duas mãos não são iguais. Então tem uma mão, você pode perceber que ela é masculina e a outra é feminina, para simbolizar essa questão da ternura de Deus Pai e Deus Mãe. Então quando ele fala isso e refere às religiosas, e pode se referir também aos padres, por que não? Porque muitas vezes você vai à procura de um sacerdote para aconselhamento, para conversar, e vai muitas vezes, no último caso, saturado com vontade de acabar com tudo, e dependendo da maneira que você encontra com esse sacerdote, aqui eu citei o sacerdote, porque tem o ministério, né, ordenado, mas a religiosa, um leigo também, dependendo que você encontra essa pessoa, e ela não te acolhe com essa ternura, com esse carinho de pai e mãe, a pessoa fica muito frustrada. Então, esse quadro que nós temos lá em casa, que revela esse pai misericordioso, mostrando pra gente uma mão masculina e uma mão feminina, fala algo muito forte. Então, acho que falar de maternidade é fazer essa ligação com Deus Pai e Deus Mãe. Isso mesmo. É lindíssimo o quadro, tive a oportunidade de ver, muito bonito mesmo, e é exatamente isso mesmo. Então, minhas queridas irmãs, eu ficaria o dia inteiro batendo papo com vocês aqui, mas o nosso horário está meio que apertando, mas fica as considerações finais. Pode falar, irmã, você preparou uma coisinha para falar, depois você também vai falar, a gente vai soltar aquela musiquinha especial que você pediu, pra gente encerrar nosso programa lindamente aqui. Aproveitando, Carla Virgílio mandou um abraço, Robson Bernardini também, e a Bianca Fernanda Zorzi mandou um abraço, falou que vocês são lindas. Obrigada, um abraço para todos vocês também, muito obrigada. Para você, Robson. Pode falar, irmã. Muito obrigada, e principalmente a Bianca. Obrigado por tudo, viu, Bianca? E olha, amanhã é o nosso encontro, viu, vocacional, não esqueça. E eu quero só finalizando aqui, né, esse bate-papo aqui com essa pessoa tão maravilhosa que é o Fila. Imagina. E todas as pessoas, então, que estão nos ouvindo. Nós, as Irmãs Carmelitas Teresianas, nós estamos, então, com casa aqui no Brasil, na Itália e na Índia. E o nosso, só para deixar assim bem frisado para todas as jovens que queiram entrar em contato conosco. Então, a nossa missão é vivermos em intimidade com Deus, segundo o Espírito do nosso fundador, Frei Isidório, né? Nosso fundador, Frei Isidório da Natividade, transformando em ações educacionais. Quando o Fila fez a pergunta, né, se nós somos formadas
em cursos acadêmicos, as jovens, assim, quando entra na nossa comunidade, se ela tem aptidões, se a gente vê assim, que a gente pode estar... tem condições, assim, e realmente elas fazem, sim, faculdade. Porém, é sempre voltado para a área educacional, que é o nosso carisma. Trabalhar com a educação da criança, né, do adolescente, do jovem. Então, sempre o curso acadêmico, se alguma irmã, né, se forma, deve ser sempre voltado, então, para a área educacional. O nosso carisma, servimos ativamente a igreja, especialmente no campo da educação cristã, da juventude e a nossa espiritualidade. Então, nós vivemos em união com Deus na contemplação e na presença mariana. Maria, ela ocupa, né, no Carmelo, ela é a nossa mãe, mestra, senhora, ela é a companheira, é a Nossa Senhora do Carmo. Então, ela que nos inspiramos muito em Maria, em suas virtudes. E eu deixo aqui também um recadinho às jovens, né? Jovem, a vocação, a vida religiosa é um dom gratuito do Senhor, que requer uma resposta livre, generosa, da parte de quem é chamado. E o carisma da vocação teresiana, né, das carmelitas teresianas, totalmente voltada para a união perfeita, ela acende em nossos corações a sede do Deus vivo e plasma a vida carmelitana em função, então, da interioridade e guia-nos ao encontro e à experiência com Deus. Então, venha fazer essa experiência conosco, né? Olha, o nosso site www.carmelitasteresianas.org.br. Repetindo, www.carmelitasteresianas.org.br. O nosso Skype também é Carmelitas Teresianas. E o nosso Facebook, Irmãs Carmelitas Teresianas. E o meu Facebook também, vocês podem entrar em contato comigo. É só entrar em Irmã Yolanda de Assis. Yolanda de Assis. Entrou, você já vai estar entrando em contato comigo, tá? Muito obrigado, agradeço sim vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, tá? Que Deus abençoe todos e a Virgem Maria. Isso aí, irmã Fátima, as últimas considerações. Quero agradecer a vocês, né, todos que estão aí nos ouvindo. E como dizia no início, que o chamado que Deus faz a cada um de nós implica, em primeiro lugar, fazer experiência do Senhor. Então, nós vamos tocar uma música agora para o encerramento. E a música, a letra é muito linda. Então, eu quero convidar a você que escute, reflita sobre essa letra. O refrão da música disse assim: aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Muito lindo. E uma vez que você fez a experiência do Senhor, jamais você vai deixar de anunciar esse Jesus misericordioso, esse Jesus Salvador. Então eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês e até um dia, se Deus quiser. A gente agradece muito o carinho de vocês, de ter aceitado o convite com tanta prontidão, com tanto amor e carinho. Que Deus abençoe muito a missão de vocês, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado, irmã Fátima, muito obrigado, irmã Yolanda. Que Deus abençoe, continue abençoando ainda mais. Feliz Dia dos Vocacionados Religiosos, que Deus abençoe e ilumine muito vocês, esse carisma maravilhoso de vocês. E nós temos um quadro aqui no nosso programa que chama justamente Encontro Musical. A gente tem até uma vinhetinha dele aqui, ó, vou até soltar aqui, ó. Coisa fina, ó. O encontro musical é o quê? São quando a gente pega dois cantores católicos cantando na mesma música, né? E aí eu tinha preparado uma música e aí você apareceu justamente com essa música. E essa música, ela tem grandes cantores católicos cantando junto. É a Adriana, Eliana Ribeiro, Dalvi Margalo, o Dunga, o Eugênio Jorge, o Padre Fábio de Mello. Então são pessoas maravilhosas, ungidíssimas. Então, pra gente encerrar dentro do encontro musical, então vamos de Adriana com a belíssima canção Nossa Missão. E aqui fica o nosso abraço, que Deus abençoe cada um de vocês que ouviu o nosso programa de hoje, foi maravilhoso. Ele estará disponibilizado na íntegra na internet, depois na nossa página no Facebook, dentro de algumas horas estará lá. E muito obrigado, irmãs, Deus abençoe vocês, Deus ilumine. Então vamos lá de encontro musical, então. A máquina de tocar sucesso.
Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade.